Boa noite, Votorantim. Boa noite a você que está em casa acompanhando, como todas as sextas-feiras, o debate dos fatos. Quero desejar para você aí um bom programa, né, para todos nós. E dizer que hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Eu sei que você acompanhou aí a programação da TV Votorantim durante a semana e já está sabendo, né, quem seria o nosso convidado a estar no debate dos fatos de hoje. É ele mesmo, o professor Erinaldo, prefeito eleito aí na última eleição. Mas antes da gente apresentar aí para você o professor Erinaldo e ele dar o boa noite, eu quero dar uma boa noite aqui para a Andréia, que está lá no telefone, aguardando a sua ligação. Aliás, tem muitos prêmios hoje, tem muita coisa aqui para a gente estar oferecendo para você que está em casa e que acompanha o debate dos fatos. Quero dar aí o boa noite para o Carlos André, que é o nosso diretor, que está lá na parte técnica, para o Rony e para o Gesley. E Luciana Lopes, uma boa noite. E como é que foi a sua semana? Boa noite, Wellington. Boa noite a todos que você citou e a você também, nosso telespectador. Também ao nosso convidado, que daqui a pouco estará aqui comentando os debates, comentando os assuntos da semana. A semana foi tranquila, Wellington. Eu acho que aquela fase mais tumultuada de notícias aqui em Votorantim já passou, né? A nossa expectativa em relação às eleições agora é com a cidade vizinha, Sorocaba, mas aqui eu acredito que está mais tranquila em relação às notícias também, a gente está caminhando tranquilamente. E as fofocas políticas da semana? Essas estão fervendo. Aliás, o professor Rinaldo está aqui hoje para tirar... Exatamente, para dizer o que é fofoca e o que tem um fundo de verdade, né? Exato. Vamos ficar sabendo hoje aqui. Mas também gostaria de convidar você, nosso telespectador, para ligar aqui no 3247-1010, falar com a Andréia, que vai recepcionar seu telefonema, e você ainda aproveita e concorre a vários prêmios dos nossos parceiros que sempre colaboram conosco. Você vai concorrer a uma costela assada da Isa Refeições e Lanches, um óculos de sol da Ótica Oliver, uma pizza da Simone Pizzas, 2 pares de sundae da Natwice, um pote de sorvete de 2 litros da Natwice, um kit de picolé com 12 unidades também da Natwice, são 3 kits na realidade de picolé da Natwice, um vale locação de traje válido por 1 ano da Renata Locações de Traje, um vale locação masculino e mais um vale feminino. E você concorre ainda a um livro chamado Eu Conto, Nós Contamos. Eu acho que o Carlos André tem a capa do livro, nosso técnico, se ele puder pôr. Esse livro tem 20 contos selecionados pelo concurso do Jornal Cruzeiro do Sul, recém-lançado. E quem está oferecendo esse exemplar para sorteio é um dos escritores contemplados nesse concurso, o Rodrigo Lopes, inclusive que mora próximo aqui da TV, votorantinense, com muito orgulho. Foi um dos selecionados e ele oferece esse livro para sorteio. Então, você que estiver aí na sua casa assistindo, tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma mensagem para o nosso convidado de hoje, ligue e participe pelo MSN no contato@tvvotorantim.com.br. Eu também vou recepcionar as suas mensagens e as suas dúvidas, só que você não poderá concorrer a prêmios pelo MSN. Você tem que ligar para participar, que a Andréia fará seu cadastro, seu nome, seu bairro, seu telefone, certo? Agora, Wellington, vamos dar sequência aqui Vamos ao lá, programa. E você que gostaria aí de dar os parabéns para o professor Erinaldo e não teve essa oportunidade ainda, aproveite, ligue aqui, fale com a Andréia, deixe sua mensagem, deixe seu recadinho, que a gente vai estar lendo aqui ao vivo para que ele possa estar recebendo aí a sua homenagem, ok? Mas, Luciana, o que eu vou fazer agora, nesse exato momento, é dar uma boa noite ao professor Erinaldo e para que ele também bata aí um rápido papo aí com os nossos telespectadores. Boa noite, professor Erinaldo. Antes de mais nada, eu particularmente, eu não tive a oportunidade ainda o senhor já esteve aqui na TV por 2 ocasiões, após aí a sua vitória, mas eu não tive essa oportunidade ainda, estou tendo agora. Queria lhe parabenizar, viu? Desejar para o senhor uma excelente
gestão, uma excelente administração, o senhor pode ter certeza que a gente torce muito para que tudo corra da forma que o votorantinense espera, né? Porque existe aí uma expectativa, e o senhor pode ter certeza que a gente está torcendo muito para o senhor também. Boa noite, Carlos, Luciana, aos ouvintes da TV Votorantim. Dizer para a gente, que é uma satisfação de estar aqui. Acho que pessoa pública, ela tem, evidentemente, de ter essa comunicação, de trazer seu ponto de vista, sua opinião, elucidar dúvidas. Então, isso é importante. Não se pode falar em alguém que represente um povo, que tem uma ação mais de destaque na sociedade, que não tenha, assim, através dos meios de comunicação, essa oportunidade de elucidar dúvidas. Ok. Bom, só para começar, eu queria perguntar para o senhor já está assim, preparado espiritualmente para encarar a missão que te espera a partir do dia 1º de janeiro, né? Porque, assim, a gente percebe, pelo menos, o senhor é uma pessoa muito ligada à família, né? Eu, por diversas vezes, eu vi o senhor não só passeando, mas resolvendo até coisas aí no centro, banco, o seu neto do lado. Então, a partir de agora, o senhor tem um compromisso a mais, né? Então, eu imagino que o tempo que o senhor tinha de dedicação a outras coisas, a partir de agora o senhor vai ter que se dedicar, acredito, muito mais aí à gestão da nossa cidade. E o senhor já, acredito, obviamente, que o senhor já está preparado, até por isso que o senhor lançou seu nome para concorrer aí às eleições, né? Mas é uma pergunta redundante, mas é sempre bom ouvir do senhor. Olha, Carlos, a minha vida, ela sempre esteve, na realidade, envolvida com o processo político. E essa ação política que começou muito nova, eu era muito novo ainda, eu fui eleito vice-prefeito ainda novo e prefeito com 26 anos. Eu casei ainda prefeito no meu primeiro mandato de prefeito. O senhor foi prefeito a primeira vez, o senhor tinha 26 anos de idade? 26 anos. E o meu filho nasceu após o término do meu primeiro mandato. Mas pela vivência, pela ação pública que nós sempre tivemos, pelo envolvimento que a gente sempre teve, já naquele tempo eu já passei a ter dificuldade de acompanhar meu filho, de participar de determinadas coisas, porque você não pode deixar de dar atenção às pessoas. E às vezes a conversa que o adulto trava com o político não tem nada a ver com a criança. E chega um determinado tempo que a criança acaba se esquivando. Isso aconteceu com o meu filho, o Erinaldo Filho, e aconteceu com a Fabiola também. De tal forma que a gente foi aprendendo a lidar com essa situação. E agora é o neto, mas ele também está participando e está vivendo da coisa, ele vai entender também isso. Muito bem. Vamos então lá, Luciana Dainis. Quer começar com alguma pergunta para o professor Erinaldo? Fique à vontade. As perguntas eu vou ter várias no decorrer do programa, pode ter certeza. Ok. Bom, a primeira pauta nossa aqui, nós vamos falar de uma entrevista concedida pelo prefeito Pivetta à Rádio Ipanema, na segunda-feira. Ele falou sobre as eleições e como será a transição entre os governos. Vamos ouvir aí um trecho da entrevista. Jornal da Ipanema. O melhor da informação para você. Tá melhor, deu para assimilar melhor essa não sua reeleição? Eleição você tem dois caminhos, ou perde ou ganha, né? Você tem que estar preparado para os dois caminhos. Se ganhar, você tem que estar preparado para fazer o governo, e se perder, você tem que estar preparado para conviver com essa situação. E eu estava preparado para as duas situações, obviamente, do ponto de vista pessoal. A política não é uma coisa, a política que eu digo, eleitoral, governo. Já disputei eleições que fui vencedor, já disputei eleições que nós não vencemos, então nós estamos preparados. Claro que o desejo era de vencer, o desejo era de continuar governando Votorantim. Há uma série de planejamentos e obras e situações acontecendo. Por exemplo, já colocamos a Gisele Constantino em recap, já está em andamento.
Nós já estamos escolhendo as famílias, as primeiras famílias que irão residir no programa Votorantim Sem Favelas, um programa de cidade digital em andamento. Quer dizer, tinha uma série de coisas em andamento na cidade e que, obviamente, agora você começa a puxar o freio de mão para que as coisas tenham orientação do novo governo. Tá certo. O senhor teve conversa com o Rinaldo ou não? Já tive uma conversa com o prefeito eleito, no sentido de preparar o campo para a transição. Como eu disse, existem uma série de programas que precisam de orientação do novo governo, porque as nossas ações terão um impacto muito grande no próximo governo. Por exemplo, a Copa Brasil, né? Nós precisamos organizá-la ou não. Não adianta organizar e o novo governo dizer que não deseja a Copa Brasil ou o novo governo desejá-la se nós não a prepararmos, porque não há tempo hábil depois. E o governo falou o quê? Já disse que tem interesse em fazê-la. Já há uma pessoa fazendo os contatos com a Secretaria de Esportes para que isso possa acontecer normalmente. A Copa é infantil, né? A Copa infantil de futebol. Traz os melhores times do Brasil, né, Alexandre Boreto? É verdade. Os melhores clubes do Brasil estão muitos representados. dos craques que hoje são destaques aí, não só em nível brasileiro como internacional, passaram por aqui. Robinho, companhia, Kaká e tantos outros, né? Jornal. O melhor da informação para você. Muito bem, esse foi o atual prefeito Pivetta dando uma entrevista para a Rádio Ipanema, antiga Rádio Jovem Pan. Eu queria repercutir aqui junto com o professor Irinaldo, primeiro perguntando como que está esse processo de transição, como que o atual governo se está facilitando, se não está, como que está esse momento de transição, professor Irinaldo? Bom, na realidade a transição nós praticamente não mexemos com ela. O que nós avançamos no sinal foi exatamente a Copinha, porque é o primeiro acontecimento que vai envolver interesses dos dois governos. Sim. Nós temos um calendário da Secretaria de Esporte e, claro, endossado pelo prefeito, onde a Copa de Futebol Infantil faz parte desse calendário. E para que ela ocorra, algumas providências terão que ser tomadas como a definição dos 16 clubes que vão participar já é algo que está definido, certo? O período em que ela vai acontecer já está definido. As providências que deverão ser tomadas para que ela ocorra e que corra tudo bem, pelo menos já estão definidas ou pelo menos prontas assim, ou sugeridas para que sejam tomadas. Então, o nosso primeiro contato foi exatamente, há interesse, claro que há interesse. Vai ocorrer. O prefeito Pivetta vai levar as providências que diz respeito ao seu governo até o dia 31 de dezembro, e a partir do dia 1º nós damos sequência para que ela realmente aconteça. Ela deve acontecer a partir do dia 17 de janeiro e quando nós chegarmos, uma série de providências já foram iniciadas, já estão em andamento e nós daremos sequências. Então, até o presente momento, na questão da Copinha, do esporte, que o senhor tem uma pessoa da sua confiança dialogando com o atual governo. Nos outros setores, o senhor ainda não tem nenhuma nós já pessoa... até conversamos algumas coisas, mas as pessoas que vão começar a negociar essa transição, se inteirar do que está acontecendo e as providências que deverão ocorrer posteriormente, acredito que a partir da semana que vem. A partir da semana que vem. Nós tivemos uma preocupação muito grande no que diz respeito ao fechamento das contas dos partidos, da coligação como um todo. Essa prestação de conta que se estenderia até o dia 6 do mês que vem, nós já estamos praticamente concluídos. E a partir da semana que vem a gente já começa, na realidade, a trabalhar em termos de obter informações das pendências e das providências primeiras que deveriam ser tomadas a partir de janeiro. E o senhor tem ideia por onde o senhor começa a fazer uma avaliação? Que setores, que departamentos? Olha, eu acho que, na realidade, todos os setores devem ser reavaliados, porque o simples fato de haver uma mudança de governo Sim. é evidente que vai gerar isso. Sim. Mas nós temos dito
3 ações acontecerão de forma simultânea. Não é o reajuste, é a readequação da máquina, que é inevitável. Iniciar o governo com um planejamento, um replanejamento da cidade, uma revisão do planejamento e a implantação de algumas propostas que a gente tem em mente. E o outro, que é hoje uma questão em nível local, mas bastante reclamada por parte da população, que é a saúde. É a saúde. Entende? Saúde. Então, Mas essa colocação do senhor seria a partir do dia 1º de janeiro, né? 1º. Eu pergunto para o senhor, a partir de agora, pessoas ligadas ao senhor, da sua confiança, qual a área que o senhor tem mais preocupação e gostaria de saber como que está, para o senhor saber a hora que chegar lá, aquilo que o senhor vai estar encontrando. O senhor tem essa preocupação ou não tem essa preocupação? É claro que existe uma preocupação, por isso que existe a transição. Os compromissos existentes hoje que terão sequência, isso não tenho dúvida. Obras em andamento, providências em andamento, até que ponto ela são importantes ou não? Portanto, como é que está uma obra? Os recursos suficientes para andamento já estão alocados. Então, essas coisas a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Agora, a proposta é você começar a ter uma noção geral do quadro, começar a definir os nomes, e cada nome que for sendo indicado, este passaria a comandar praticamente ou se assenhorar dos problemas de cada um e vai montar depois a sua equipe de governo. Isso é o que a gente entende. O senhor acredita que hoje é dia 26 ou 25? 26 de outubro. O senhor acredita que até o dia 26 de novembro o senhor já estaria com o seu quadro de secretários definido para que eles passem esse mês de novembro e começo de dezembro fazendo esse trabalho de pré? Olha, se o quadro não estiver completo, possivelmente estará quase completo, porque sempre há alguns acertos finais, mas não tenha dúvida que deverá estar praticamente completo. Prefeito, inclusive um outro evento que também acontece logo no início do ano é o Carnaval, né? Dia 12 de fevereiro. Correto. E acredito eu que um evento desse porte também tem que ser planejado ainda neste ano. Não tenha dúvida. Nesse sentido, existe alguma preocupação também para essa transição, para saber se já existe algo preparado ou não? Existe sim, Luciana, mas hoje, por uma questão de prioridade, é a Copinha. Ela envolve divulgação, envolve providências... O Brasil todo, né? Providências que não podem. Até por questões legais eu não teria prazo para poder organizar isso. E o Carnaval não, o Carnaval eu ainda tenho, entende? Agora, não tenha dúvida que o Carnaval tem que ser pensado também já, porque quanto mais cedo nós definirmos um procedimento a ser adotado, nós teremos uma garantia de que o Carnaval possa se realizar com mais chance de sucesso. Entende? Então, vai ser trabalhado sim. Aliás, você falou, mas nós já havíamos tratado disso sem se entrar em detalhe, mas nós já havíamos definido como as primeiras prioridades, ou pelo fato de ser os primeiros acontecimentos e que envolvem realmente providências anteriores. Muito bem, só para avisar então os menos informados, né? A gente costuma chamar de rádio peão, assim, aquelas informações que não tem muita procedência. A Copinha vai ser realizada sim, né? Está aqui o professor Erinaldo, que acaba de confirmar, né? Com esses detalhes que ele deu. Então fica claro que a Copinha vai acontecer sim, né? Houve aí uns rumorzinhos bem pequenos, diga-se de passagem, mas houve de que talvez a Copinha não fosse acontecer. Então, o que não é verdade. Prosseguindo, então? Eu vou prosseguir ainda na linha da Copinha. Opa, vamos lá. Na Folha de Votorantim de ontem, foi publicada uma matéria sobre a indefinição da participação da seleção de Votorantim na Copinha, pois o contrato do técnico irá até o fim de dezembro, né, que é na atual gestão. E essa atual gestão não pode renovar o contrato sem a permissão do próximo governo. O técnico Kiki comentou que por essa indefinição, Votorantim já está perdendo jogadores para a equipe da cidade vizinha, que é Sorocaba, que também vai disputar a Copinha.
Aí a pergunta que eu faço, o senhor está a par dessa situação? A Votorantim vai participar da copinha, não vai? Olha, Luciano, eu considero infeliz a declaração do técnico, porque ele tem um prefeito no exercício do cargo a quem deve ter sido feito o contrato, e esse prefeito já recebeu o sinal verde da minha parte de que a copinha vai acontecer. Eu acho que não cabe ele falar de transição. Mas é um problema A que dúvida existe. dele é o contrato dele, enquanto técnico. Ele tem um prefeito em andamento no poder que garante o contrato dele até o final do ano. Esse prefeito que está no poder já recebeu o sinal verde do prefeito que vai entrar dizendo que vai efetuar a copinha e que não vamos alterar o processo que está em andamento. Nem a seleção de Logo, Votorantim. eu lamento até que tenha sido feito isso, porque isso só cria exatamente uma expectativa, uma especulação desnecessária. Então, até a copinha, a seleção de Votorantim está garantida. Até né? o dia 31, o atual prefeito já tem esse compromisso com ele. A E partir até- do dia 1º, O Erinaldo até a copinha, né? A não ser que aconteça um fato extraordinário, mas não há de nossa parte nenhuma pretensão de alterar o processo que está em andamento. Certo. Correto. Obrigada pela informação, que é uma dúvida aí que surgiu. Pois E é. também ontem o secretário atual, o Toninho, esteve aqui. Não sei se ainda é secretário, porque ele disse que está se desligando também da Secretaria de Esportes e Lazer de Votorantim. E ele aliás, comentou essa indefinição, né? um momento antecipado, né, do secretário deixar a pasta, você não acha? Ele afirmou que ele quer se desligar agora, ele quer voltar a ser jogador do veterano. Mas saiu, faltando inclusive, mês e muitos meio anos. para... É estranho, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de entrevistá-lo, pretendo fazer isso. pra E outra encontrar esses informação que a motivos. intenção dele é voltar nesse final de mandato que é dele na Câmara Municipal e ele ser vereador por um mês e alguns dias. Isso, ele disse que ele quer respeitar a suplente dele, que é a atual vereadora Marilene Nilman, e eles vão aí resolver entre eles, se a Marilene Nilman aceitar, a volta dele. Mas, juridicamente, o Toninho do PT pode voltar a ser vereador, porque é garantido por lei que ele possa fazer isso. Aí fica aí um impasse entre eles, o PT, né, enfim, até o governo atual, pois ele está se desligando da Secretaria de Esporte. Isso ele falou aqui ontem no programa TVV Esportes. E foi quando também ele comentou essa questão da seleção de Votorantim, que eles estavam indefinidos se participariam ou não. Né? Por isso que agora a gente já tem aí uma resposta. Vamos à sequência? Vamos lá. Agora, a lei do orçamento anual. 2 audiências públicas foram agendadas, uma para o dia 31 de outubro e outra para o dia 7 de novembro, para esclarecer as dúvidas dos vereadores e da população sobre a lei do orçamento anual. Após as audiências, o projeto deverá ser encaminhado ao plenário para discussão e votação dos vereadores. O orçamento de Votorantim para 2013 é de pouco mais de 239 milhões. E agora eu faço a pergunta aqui para o próximo prefeito. Mesmo após aprovado esse projeto e a definição dos valores de cada secretaria, isso pode ser mudado no seu governo? Porque esse projeto é do atual prefeito, né? Ou o senhor tem que manter isso na íntegra? Não, o projeto, o orçamento é lei. A partir do instante que é aprovado, ele é lei. O que pode é que o orçamento ele traz em si um artigo que permite uma flexibilização em termos de remanejamento de recursos. Então, isso é algo, evidentemente, que os orçamentos, de uma forma geral, têm. Agora, durante esse período em que o orçamento vai ser discutido, vai ser apreciado, ele pode sofrer modificações. Então, é evidente que nós vamos designar alguém para acompanhar e, se for necessário, conversar sobre algumas mudanças. Então, nessas audiências, nesse processo ainda pode ser modificado e tem que ser feito isso até a votação. Pode. Por enquanto, ele é projeto de lei. A partir do instante que ele for aprovado e promulgado, aí ele é lei. Certo. Aí já é diferente. Mas nesse processo, ele é feito exatamente para que seja dado conhecimento aos vereadores, à população, das propostas do prefeito. E nesse período nós vamos procurar saber também, se for possível, conversar para algumas mudanças antes que ele entre definitivamente para aprovação.
E esse valor de 239 milhões, o senhor considera suficiente para suprir todas as necessidades da nossa cidade? Esse valor é mais ou menos o mesmo que a cidade de Sorocaba tinha na década de 90, mais ou menos 95, 96, era mais ou menos esse valor, né? E a cidade de Sorocaba tinha um número maior de habitantes já naquela época. E hoje em dia? Olha, o município, você vai, evidentemente, gastar de acordo com a arrecadação. É uma previsão de receita e previsão de despesa, certo? Claro que essa previsão não se fez de forma aleatória, ela é consequência de um processo de arrecadação que já está ocorrendo, que o prefeito tem atualização de todos os movimentos financeiros da cidade, ele prevê. Dizer para você que é suficiente é a mesma coisa que falar que você está satisfeita com o salário que você tem, se você ganhasse um pouco mais não era melhor, certo? Claro, vai se trabalhar dentro disso. E nós estamos vendo que a necessidade do município, eu tenho uma proposta ousada para Votorantim. E acho que nós temos hoje desafios muito grandes para Votorantim e alguns deles exigem investimentos grandes para serem resolvidos. Claro, mas nós vamos, evidentemente, trabalhar dentro disso, fazer com que haja uma possibilidade de aumento de arrecadação futura, que isso é importante, para que a gente vá, aos poucos, resolvendo esses problemas. E ainda corre-se o risco também de ter aquelas famosas crises, né, que vêm sem avisos e que acaba pegando os gestores despreparados, né? O senhor pensa nisso também, que isso pode acontecer, que neste milênio já aconteceu 2 vezes, né? Isso é uma situação, claro que todo mundo está possível. Agora, a nossa situação em Votorantim, eu acho que ela tem uma... Em Votorantim não, o Brasil, até certo ponto, tem conseguido enfrentar essas situações sem muitos traumas. A nossa receita, ela, na realidade, ela não tem acompanhado, Votorantim não tem acompanhado o crescimento da região. Se fosse possível fazer uma comparação, nós iríamos verificar que alguns anos atrás a receita de Votorantim ela era maior proporcionalmente se comparada com a de Sorocaba e a de Votorantim. Hoje Votorantim tem uma situação melhor. Então, acho que ela está numa situação estável, ela seria maior, é que nessa receita foi retirada o SAI, que o ano passado estava incorporada e esse ano já não está. Mas vai se adequar a isso, vai se trabalhar em cima disso. Acho que não deve haver variações, acredito que não haverá variações que preocupem muito, né? Mas há de se trabalhar no sentido de melhorar essa arrecadação para os próximos anos. Luciana, você falou do Toninho, que sai, não sai, volta a ser vereador, não volta, falou de audiência pública, falou de Câmara Municipal. Queria entrar nesse assunto com o professor Irinaldo. Professor, o quadro da Câmara Municipal, a partir do dia 1º de janeiro, ela é um quadro onde o senhor tem minoria dos vereadores, né? Isso é um fator de se preocupar, de não ter maioria na Câmara? Como que o senhor vai lidar com isso? Acredito que a pergunta que já deve ter sido feita para o senhor como que o senhor vai lidar com esse fato de ter minoria na Câmara e acredito que a oposição é maioria. Como que o senhor já passou nas outras gestões do senhor, o senhor já teve esse quadro, enfim, eu já enfrentei isso. Já enfrentou? Já enfrentei, principalmente na minha primeira gestão, eu tive uma oposição radical. Mas o que eu tenho ouvido dos vereadores, principalmente daqueles que não integram o meu grupo político, todos praticamente têm declarado uma preocupação em atender os interesses do município. Então eu não quero, por antecipação, externar uma preocupação que significaria até uma dúvida do que eles estão falando. Eu acho que a situação de Votorantim hoje ela exige o esforço, a união, para que a gente possa, porque na minha campanha, inúmeras vezes eu cheguei a dizer isso, pessoal, não é candidato em nenhum partido que está em jogo hoje, é a cidade de Votorantim. Então, este conceito de defesa da cidade, dos interesses da cidade,
eu quero crer que deve ser hoje uma preocupação de todos. É claro que vai chegar um momento em que as circunstâncias vai fazer com que alguém tome uma posição por um motivo qualquer, mas espero que não sejam posturas radicais e que dessas posturas o município venha a perder. Não acredito que essa vai ser a tônica da do futuro político da Câmara Municipal. Acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, nós temos desafios a serem vencidos, nós temos propostas muito importantes para o futuro dessa cidade, para que interesses menores possam prejudicar a cidade. Eu não acredito nisso, não. Eu espero, respeitando o ponto de vista de cada um, a postura ideológica de cada um, a tendência partidária de cada um, tudo isso eu entendo e sei, já vivi o suficiente para entender tudo isso. Mas eu quero que haja realmente essa consciência do interesse pela cidade, dos interesses do povo que prevaleça. O senhor não começou a dialogar com os vereadores eleitos, com os vereadores que vão ocupar a Câmara a partir do dia 1º? Não, por enquanto não. Eu casualmente conversei, cumprimentei o vereador, mas não cheguei a falar nisso não, porque eu não quero que isso se transforme em alguma coisa de disputa. Não é disputa, eu respeito cada um. E quero que as coisas que a gente encaminhar para o Poder Legislativo ou para apreciação seja analisada diante do interesse maior da cidade. É isso que eu quero. Espero mesmo. Eu acho que há uma postura de interesses partidários, mas se nós fizermos uma boa administração, e até já tenho dito reiteradas vezes, não tenho interesse em disputar a reeleição. O senhor tem dito isso mesmo. Isso quero deixar claro que o meu compromisso é fazer uma boa administração para a cidade e convido todos, não só os vereadores, todo cidadão de bem, que tiver interesse de ver essa cidade superar suas dificuldades, abrir um descortinão, uma perspectiva de desenvolvimento futuro, me ajude. É isso que eu quero para a gente poder melhorar essa cidade. E o senhor acha que 4 anos é o suficiente para realizar todas as suas propostas, a ponto do senhor não pretender se reeleger? Não, suficiente não será, mas eu acho que será suficiente para a gente plantar a semente desse desenvolvimento, definir diretrizes, dar início ao trabalho e fazer com que aqueles que vierem depois de mim sintam e entendam a grandiosidade do que está se propondo para a cidade. Aí sim, eu tenho certeza que seja quem for o que ganhe, vai levar avante, porque é o futuro de Votorantim que vai estar em jogo. Muito bem. Queria voltar um pouquinho novamente na Câmara. A sua filha Fabiola, o Bruno falou isso por diversas vezes aqui na TV Votorantim, da dificuldade que eles tinham em ser recebidos pelo governo, serem atendidos pelo governo, até porque se tratava de pessoas de um outro grupo político, se tratava de vereadores da base de oposição do atual prefeito, né? Então, eles tiveram muita dificuldade, segundo eles, e, obviamente, a gente acredita que eles tiveram mesmo. O senhor pretende tratar a oposição de uma forma diferenciada do que o atual prefeito tratou os vereadores que não eram da base dele? Olha, eu tenho por hábito, no início de cada governo, convidar todos para sentarem com a gente e conversar. É evidente que a gente entende as divergências, compreende. Mas cada situação é uma situação diferente. Eu acho que a vida ensina as coisas para a gente, sabe? E eu acho que esta eleição, ela trouxe alguns ensinamentos que devem permanecer vivos na memória de cada um, certo? Se você verificar o que aconteceu, se você fizer uma análise, você vai verificar que tem um quadro interessante nessa eleição aqui no Votorantim. O Erinaldo foi prefeito praticamente com os votos de 4 anos atrás. Sim. Certo. Nós batemos em cima de algumas coisas que nós não concordávamos, nós trouxemos propostas e nós mantivemos um grupo de pessoas que acreditou na gente. Tudo bem, 37% parece que foi esse percentual que nós tivemos. Mas eu espero, embora não sendo candidato à reeleição, como eu tenho dito,
que ao terminar o meu mandato eu tenha um número muito, mas muito maior do que isso de pessoas apoiando. Pela seriedade que eu vou fazer, pela postura sem radicalismo, sem nenhum rancor, sem nenhum ressentimento. Vamos ajudar a fazer essa cidade crescer, é isso que eu vou propor. Aliás, tinha até uma pergunta que eu tinha preparado agora à tarde, perguntando mais ou menos isso. O Erinaldo que chega agora para gerenciar a cidade nos próximos 4 anos, é um Erinaldo diferente do Erinaldo que já governou essa cidade por algumas vezes, por algumas outras vezes. Ele é um Erinaldo diferente? Olha, diferente de... Eu diria que é um Erinaldo mais experiente, mais vivido, mais maduro em termos de vida, de experiências de vida, certo? Mas é como eu disse, não existem duas situações iguais, elas são sempre diferentes, certo? E a cidade nossa hoje é uma cidade diferente. Não tem para onde negar. Nós estamos marchando para um desenvolvimento que ele vai acontecer, quer a gente queira, quer não queira. Cabe a nós ordenarmos esse crescimento. Cabe a gente direcionar esse crescimento, indo de encontro aos interesses maiores da cidade. É só isso que a gente está querendo. Quando eu falo que eu não pretendo reeleição, que eu quero desarmar qualquer espírito que veja em mim ambições políticas. A minha ambição é administrar Votorantim bem. E é para isso que eu quero fazer com que todos mantenham os seus interesses, mas me ajude a fazer uma boa administração e depois se beneficie. Aquele que for mais esperto, que tiver mais condições de se apresentar ao povo como opção melhor, ótimo, mas que trabalhe em cima daquilo que eu quero que todos trabalhem, do desenvolvimento, do crescimento, do que acontecer de bom em Votorantim. Olha, depoimento bem interessante e bem sincero, a gente percebe aqui do professor Erinaldo, né, Luciano? E o pessoal está ligando? Está ligando, Wellington. Muita gente está aqui participando conosco. Maravilha. Ligue você também, Continue. participe, 3247-1010. Você que ligar vai concorrer a diversos prêmios. Vou citar alguns aqui: costela assada, óculos de sol, pizza, sorvete, livro, locação de trajes. Esses são alguns dos prêmios que você concorre se você ligar aqui, deixar a sua mensagem e também o seu questionamento, caso você tenha alguma dúvida. 3247-1010. E avise aí também o pessoal que você conhece, que não tem a Supermídia, que nós estamos agora ao vivo no mundo inteiro pelo site www.tvvotorantim.com.br. Este programa é exibido ao vivo às sextas-feiras à noite e é reprisado no domingo à noite. E depois ele também fica disponível no YouTube, para você que quiser reassistir ou mostrar para alguém, fica aí armazenado na rede mundial de computadores. Então agora vamos lá para as mensagens, algumas das mensagens que nós já recebemos. A Andréia continua recepcionando as mensagens. Marcos Vinícius Paulino Moraes, do Dominguinhos, está conosco, manda um abraço a todos nós. Godinho, do Centro, parabeniza o Wellington e o prefeito. A Lindinalva, do Jardim Paulista, parabéns Luciana e o Wellington. Quer saber se o prefeito vai manter os terceirizados ou não? Prefeito, o senhor vai manter os terceirizados ou não? Lindinalva. Depende de cada situação. Eu tenho dito para as pessoas, nada será interrompido de início, mas tudo será analisado. Aqueles que pelas circunstâncias forem necessários permanecem, que pelas circunstâncias não forem necessários param. Certo. Daí, nesse caso, o senhor inclusive falou isso aqui no programa do Votorantim Verdade, do Cortez, né, que o senhor vai avaliar o contrato das empresas, né, verificar se vale a pena continuar com os contratos, né? Exato. Se é isso que o senhor pretende fazer, então, aí os terceirizados dependem da empresa também. A Vivian Cristine Paulino, do Dominguinhos, também nos acompanhando. A Gislaine Mota, sempre nos acompanhando, ela que é do Parque Bela Vista. Ela deseja uma boa gestão ao novo prefeito e quer saber se está no plano dele mexer no final da rua Francisca Lucas Bonilha com a Henrico Violino, que está muito abandonada. O senhor conhece? Conheço. Até onde nós sabemos, existia uma proposta do prefeito atual de fazer com que a Francisca Lucas Bonilha chegasse até a Gisele Constantino. O prefeito tem 60 e poucos dias. Eu acho que
tem que aguardar o que ele propôs, o que está sendo feito, e depois, se não fizer, a gente faz uma análise para ver se convém manter ou não. Porque originariamente, a Gisele Constantino passava no divisor de água, na divisa de Votorantim, e as avenidas saíam dela, como saiu a Cláudio Pinto Nascimento, como saiu a Matheus Conejeiro e sairia a Francisca Lucas Bonilha. Pela situação da topografia, acabaram construindo uma pracinha e interromperam a Francisca Lucas Bonilha, que acabou não chegando na Gisele Constantino, que é também próximo lá da Henrico Biolino. Se as circunstâncias exigirem, o prefeito, pelo menos foi o que os moradores na época falaram, que o prefeito estava reabrindo a Francisca Lucas Bonilha. Se ele não reabrir e for necessário, a gente pode pensar em reabrir, sim. Certo. Então está respondido aí, que ela sempre faz essa pergunta, aquela região lá. Eu vou até dar uma passadinha, fiquei curiosa para conhecer, porque todos os programas nós comentamos dessa região, muitas pessoas ligam e eu não... Na realidade, com a não continuação da Francisca Lucas Bonilha, criou uma área difícil. É uma topografia é um lugar que acidentada. depositam Lixo, também. não tem asfalto, tem uma região de ocupações irregulares. Então, é uma situação realmente problemática. A abertura da avenida, ela daria uma nova perspectiva de desenvolvimento, de condições melhores para a população. Então, não tenha dúvida que a moradora de lá tem toda a razão. Certo. O Júlio César Chanes, do Residencial Vasques, ele diz: na minha opinião, um dos maiores problemas para a administração atual foi a demora para colocar em prática as propostas apresentadas em 2008. Prefeito Erinaldo, qual a sua estimativa para colocar a casa em ordem e colocar em prática as suas propostas para a cidade, a exemplo das ousadas, como a ligação viária com Brigadeiro, ampliação do quadro de médicos, entre outras, já que precisa de pessoas qualificadas e de confiança num prazo curto, afinal, janeiro está aí. Olha, são duas situações distintas. A saúde não dá para esperar. A saúde terá que ser encarada de frente e ela começa já em janeiro, fevereiro e março a tentativa de solução, não a solução definitiva, mas a melhorar o atendimento até que se busque, porque nós também estamos fazendo umas propostas meio ousadas na área da saúde, certo? Agora, o problema do anel viário da avenida de mais ou menos 15 metros, que sai de Brigadeiro, 15 quilômetros, que sai de Brigadeiro e se estende até Santa Helena, saída Salto de Pirapora e Piedade, isso é um desafio grande, que eu vou batalhar, vou me aproximar do governador, vou tentar iniciativa privada para me ajudar na solução desses problemas, mas eu sei que é um desafio grande, porque esta é talvez a grande, a mais ousada proposta nossa. Porque no instante que você abrir aquela avenida e trazer um sistema viário vindo do sentido leste em direção ao centro, nós estamos dando uma nova perspectiva de desenvolvimento para essa cidade. Uma zona industrial nas imediações de Brigadeiro Tobias, sendo Votorantim, passando a ser a primeira opção de abrigar empresas depois de Sorocaba, nós estamos realmente dando um passo muito importante. Agora, isso é uma obra cara, isso é uma obra que vai levar algum tempo para ser colocada em prática, por isso que eu disse que algumas eu não vou conseguir concluir, mas vou batalhar tudo que mas puder. vai dar início. Não tenha dúvida que possa. Meu desejo é concluir-se, mas caso não consiga, com toda certeza eu deixo plantada essa semente em andamento para que ela tenha prosseguimento, porque ela será, sem sombra de dúvida, o grande acontecimento do Votorantim nos próximos anos. E o senhor já conversou com o governador sobre isso? Nós já fizemos alguns contatos em nível de governo, só que eu ainda não tenho, evidentemente, detalhamento disso, porque a primeira coisa que nós vamos fazer é uma aerofotogramétrica para definir o local de acordo com a topografia, local mais viável para a abertura dessa avenida. E essa avenida ela vai cruzar áreas da empresa Votorantim também? Não, a tendência não vai cruzar propriedades, Sim. Mas não chega a mexer nas áreas onde estão as indústrias. Certo. Ah, não, as áreas delas. As áreas, sim, são Daí várias, tem que desapropriar. toda a região leste, e eu não sei nem se desapropriar, considerando que isso vai ser alguma coisa extremamente importante, supervalorizando Mas interessa para propriedades. eles. Então, é uma questão de acordo. Por isso que eu disse que é governo, poder público e iniciativa privada que vão
viabilizar talvez esse projeto. Considerando que Votorantim tem uma extensa área que pertence à empresa Votorantim, quando o senhor era prefeito e atualmente, qual é a sua relação com a empresa Votorantim? Porque muitas vezes o governo esbarra, precisamos de uma área ali para fazer algo, tem que entrar em contato com a empresa, negociar. Atualmente parece que a empresa tem se mostrado... Nunca a Votorantim disse não para um pedido da administração municipal. Certo. Praticamente todas as vezes que a prefeitura procurou o Grupo Votorantim e apresentou propostas importantes para a cidade, o Grupo Votorantim nunca criou problema. Então, eu acho que hoje mudou. Hoje mudou. O Grupo Votorantim, só agora, no início do século, internacionalizou o capital dele. Era um grupo eminentemente nacional e hoje, dentro desse processo globalizado, o Grupo Votorantim hoje está em todos os continentes, certo? Mas não deixa de ser uma empresa capitalista. Não tem segredo. O processo capitalista, em primeiro lugar, é o lucro, certo? Então, acho que dentro de uma proposta extremamente interessante, economicamente falando, não vejo por que a gente não contar com a participação do Grupo Votorantim. Excelente. Bom, vamos dar sequência aqui aos recados dos nossos telespectadores. A Niobe Rodrigues Blanco, ela que é do Parque Bela Vista, ela mandou um abraço a todos nós, ao prefeito eleito, e disse que o Wellington está muito elegante, com a sua gravata. Então, Niobe, eu vou te contar, é que na semana passada eu estava com essa mesma camisa. Então, para dar uma disfarçadinha, eu coloquei a gravata para fazer de conta que a camisa é outra. Viu? É só isso. É que já passou uma semana, ele já usou várias camisas na semana, né? Aí o Rony deu um destaque para sua gravata. Ah, é? Olha só. E olha o nó, como é bem feitinho. Olha como é fácil esse nó aqui, ó. De zíper. É, facílimo. Da Renata Locações e Trajes. Renata Locações e Trajes. A Simone Cristiane Dias, da Chave, também manda abraço a todos nós e ao prefeito Irinaldo. A Giovana Paulino Moraes, do Dominguinho, também nos acompanha, manda abraço. A Luana Fernandes, do Vossoroca, parabéns ao prefeito. Toda a equipe de auxiliar infantil esteve ao seu lado. Quer saber se o senhor tem proposta para beneficiar as auxiliares infantis, pois estão muito esquecidas, já que trabalhamos 9 horas e às vezes sozinhas. As auxiliares de serviços infantis, elas fizeram chegar às minhas mãos durante a campanha alguns pleitos que nós estamos analisando. Claro que o funcionalismo municipal sabe muito bem que, enquanto eu estive no comando da prefeitura, eu sempre procurei tratar bem, eu sempre dei ao funcionalismo uma atenção boa. Eu fui o prefeito que melhor salário concedia aos funcionários. Então, eu tranquilizo aos auxiliares de serviços infantis e aos funcionários de uma forma geral. Eu vou procurar dar a devida atenção ao funcionalismo. Correto. O apresentador Luiz Cortez, do Votorantim Verdade, também nos acompanha pela internet, manda um abraço ao prefeito Irinaldo. O Marcos Nalesso, do Jardim Primavera, também manda abraço ao prefeito. Maria Lúcia Lima, do Vossoroca, abraço a todos nós também, ao prefeito também. Derek Cáceres Maganhato, do Vossoroca, abraço a todos nós também. Obrigada, Derek. Natani Francine Paulino, do Dominguinhos, manda abraço também ao prefeito. Celso Pessuto, da Vila Irineu, parabéns ao prefeito. Além das prioridades que ele tem, queria saber se ele tem algum posicionamento em relação às placas nas ruas com os nomes das ruas. Como é o nome dele? É Celso Pessuto, da Vila Irineu. Celso, pode ter certeza que nós vamos mexer com isso. Eu acho um negócio Falta placa nas terrível, ruas, né? terrível você chegar numa rua, atravessar a rua inteira sem saber o nome daquela rua e às vezes você não tem nenhum local, uma única placa. Nós vamos trabalhar assim, não só as placas, viu? Vamos rever numerações também, que é uma agressão que tem em determinadas ruas de Votorantim. Você não sabe, vai um número, dali a pouco volta para trás. Ele é aleatório. Não se justifica isso. Não se justifica. Existe um cadastro imobiliário e a distância é medida por metro. Não pode acontecer isso, certo? Se uma rua tem 1.000 metros, começa uma no número 1, a outra termina no número 1.000.
Isso é elementar. Quem trabalha com topografia, com cadastro imobiliário, sabe que não podia estar acontecendo isso. Nós verificamos isso no Jardim Tatiana, verificamos no Parque São João, verificamos no Parque Jataí, em vários pontos da cidade. Isso não está correto. Na Vila Garcia também tem rua Não está assim. correto. Os motoqueiros vão entregar pizza, começa, não acha a rua, começa a buzinar a rua inteira até alguém sair na porta e falar, é minha. Lá é assim. O pessoal está dando risada aqui, mas é verdade. Você defendeu o bairro agora, né? Você defendeu a sua região. A agora. minha rua! A minha rua! O número da minha casa é inferior a uma casa que está lá no meio da rua, que não tem nada a ver com o assunto, entendeu? Isso, Mas foi o seu Pepe que colocou lá uma que ele quis? Já estava. Bom. Isso tem mais de, acho que 30 anos, acho que desde que abriram a Vila Garcia lá. A Adriana Caramês, do Rio Acima, parabeniza o prefeito. A Sandra Simões Queiroz, do Parque Jataí, manda abraços a todos nós também. Tomás Martins, nosso amigo aqui da casa, manda abraço a todos nós, é o novo prefeito. Maria Tereza Pinto Paulino, do Dominguinhos, também nos acompanhando e manda abraço a todos nós. A Preta, do Parque São João, parabéns, prefeito. Que o senhor tenha muitas bênçãos de Deus para governar a cidade. Abraço também ao Wellington e à Luciana. Obrigada, Preta. Obrigado. O Claudino Piatti, do Parque São João, parabéns ao prefeito. Pastor Tonhão, da Vila Nova, nos acompanhando, manda abraço a todos. Vereador eleito, O né? vereador eleito, gostaria. Aliás, é um dos próximos convidados nosso no debate dos fatos, né? Sim, sim. Eu o entrevistei na segunda-feira para a Rádio Ipanema, né, que a TV Votorantim tem uma parceria. Ele acompanhou a sessão da Câmara e, assim, foi o primeiro contato